tem o seu jeito. Tá? É questão de interpretar. Mas eu sempre brinco, né? Que matemática e português tem que andar junto. Não tem jeito, tá? Você precisa ter uma boa interpretação para poder resolver também os problemas de matemática, né? Só dando feedback, 495 pessoas já na nossa sala, ok? Então vamos lá, vamos dar início. Essa vai ser a nossa disciplina. Vamos lá, vou começar logo de cara falando de frações, né? Onde o aluno ele tem essa dificuldade de entender algumas frações, né? E aí eu deixei uma coisa bem simples e bem fácil para vocês, futuros professores, terem a noção de conversar com o aluno, de interpretar, de mostrar que a fração não é difícil. E a fração a gente vai dar exemplos aqui durante a aula e vai mostrar muita coisa que você trabalha no dia a dia, tá? Eu acho isso muito importante também, não ficar só na apostila, sabe? É dar exemplos, é dar aquela contextualizada, mostrar para o aluno que a gente usa a fração. E eu vou te dar os exemplos aqui, vocês vão gostar, a gente já vai chegar nisso daí também, tá? Só lembrando o seguinte, para quem já está com a apostila na mão, eu sempre consigo seguir numa regra, tá? Assim, eu vou lançar um tópico dos assuntos que a gente está conversando, mas para não ninguém ficar perdido, qual a apostila que ele está falando nesse assunto? Então, olhem lá, vocês podem observar que eu vou começar a partir da página 32, 33, tá? Que vai ser as frações aí da apostila. Opa, já gostei, já estamos em 514, mais 6, já vamos superar os alunos da semana passada, ok? Já avisaram que vai entrar mais gente, se Deus quiser, e assim eu quero poder atingir todo mundo, tá legal? Bom, as frações são o que, né? Elas surgem uma necessidade dos homens de quantificar e registrar partes, frações, farturas, né? De um todo, que pode ser um objetivo ou uma quantidade numérica abstrata. As operações com frações tornam-se um difícil aprendizado para os alunos, se partimos para a explicação dos conceitos sem que eles tenham atingido a compreensão. Então, quando vocês forem trabalhar frações com os alunos, vocês já têm que ter alguma coisa em mente que vocês possam já trabalhar com ele, não ficar só naquele conceito, mostrar, como eu falei já para vocês, eu vou dar exemplos aqui daqui a pouco, tá? É indispensável o contato com o material concreto, né, com os dados da realidade, com uma forma de ajudar os alunos a perceberem a utilidade prática, tá, de aprender a lidar com os números fracionários, porque eu vejo essa grande dificuldade, porque fração, gente, não deixa de ser divisão, né? Só que a gente tem essa dificuldade com os alunos. Eu percebo que eles, às vezes assim, você pega uma fração 3, vamos imaginar assim, um número mais fácil, 3 sextos, né? O que o aluno prefere fazer? Inverter 6 sobre 3, tá? Que daí vai dar 2, né? E sendo que 3 sextos, nós temos já um número como é que fala? A gente tem aquela assim, o número quebrado, número com vírgula, tá? Eu costumo falar muito assim para meus alunos. Quando for trabalhar número com vírgula, lembrem número quebrado, tá? E eles acabam gravando isso, já sabem que é número com vírgula, tá? Então, lá, uma ideia legal, olha, é simples, gente, mas é uma ideia legal de você procurar e trabalhar com seus alunos, tá? Procurar formas criativas, né? Então, tangerina. Quem é que aí não descasca a tangerina que tem lá os gominhos, né? E aí você conta o total, lógico, você tem que ver quantos que tem, e aí você começa a fazer, olha, ela inteira é um número, é o número 1 inteiro, depois você pode ir tirando os gominhos e falar, quanto está sobrando? Aí vai lá, 2 quintos, 2 sétimos, né? 3 sétimos, e você vai trabalhando. Uma ideia simples, gente, mas que o aluno tem essa visão na mão, tá? Até mesmo na hora do intervalo, alguma coisa assim, né? Os professores podem ter essa ideia, fazer uma tangerina contra os alunos, tragam a tangerina lá para vocês,
e vocês pedem para descascar, espera para a turma esperar, para não comer, né, que a turma vai, mas ali você consegue ter a ideia de trabalhar isso com o aluno, ok? Exemplos utilizados em sala de aula. Aí, ó, olha quanto exemplo a gente tem. Eu acho que um dos mais que a gente fala é de receitas, né? Meia xícara, um quarto de copo, meio litro, meio quilo, né? São exemplos assim que a gente usa na cozinha, no dia a dia. Eu acho isso muito legal para poder mostrar para os alunos, sabe? Só um minutinho, só que a minha iluminação aqui que tá muito legal hoje, não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se agora vai. Peraí, aqui o problema, já achei. Aí, agora sim, agora ficou melhor. Boa. Relógio, né? Os alunos têm aquela dificuldade de usar um relógio, né, que tenha ponteiros, né? Porque ele não consegue interpretar, não consegue ler. E aí eu acho que é uma importância da gente fazer um relógio, seja de papelão, né? Ou o material que vocês acharem melhor para fazer. E aí colocar lá meia hora, meio-dia, né? Meia-noite, um quarto de hora, ok? É muito interessante. Já que são mais apaixonados por carros, né? A gente pode falar o combustível inteiro, 3/4, meio, né, 1/4, meio tanque. Então você tem essa noção. As próprias meias, né, 3/4, meia, 7/8, tá legal? Já um outro exemplo também, apesar que dependendo da idade da criança, não vai entender o que é construção civil, mas você pode comentar, olha, a casa ou a escola foi construída, e aí você fala meio metro, né, de areia, pedra, 1/4 lá de areia, 1,5 polegadas, tá? Isso já é já é um pouquinho um nível mais avançado, mas é também uma medida que é muito usada, tá? Principalmente em canos, né? Estatísticas, 1/3 da população, 1/4 das urnas foram apuradas até o momento. Isso também a gente pode ir citando para os alunos. Então, tá vendo? Vocês não ficam presos só na receita. Olha quanta coisa vocês podem trabalhar, ok? Espaço e forma, né? Esse espaço e forma, só para quem está acompanhando também na apostila aí, pode dar uma olhada na página 38, 39. E ó, olhando o meu placar lá, novo recorde hoje, 607 alunos participantes, ok? Muito contente com isso, tá? Os objetivos e conteúdos de espaço e forma durante o ensino fundamental, que seria entre o 1º e o 5º ano, né? As crianças irão 613, tá subindo, galera, tô gostando de ver. As crianças irão se aproximarem, né, do uso de instrumentos e sistemas de medidas convencionais, utilizando os procedimentos pessoais, né, de unidades, de medidas não convencionais. Medindo objetos e espaço com os pés, as mãos e pedaços de barbante. E aí até o brinco, né? Se tem algum rapaz aí também que deixa o cabelo crescer. Mas eu sempre brinco mais até com as meninas nesse sentido, que até eu brinco, né? Eu já não tenho mais nada. Mas quando vocês vão no cabeleireiro e vocês pedem para cortar 2 dedinhos, e aí por acaso cortou 3 ou 4, vocês se cumararam. Querendo ou não, esses 2 dedos aqui é uma medida, tá? Lógico, não tem aqui milímetro, centímetro, o que for. Mas para você, 2 dedos, quando você corta a pontinha, é uma medida. Se passou disso, você já vai ficar bravo. Não foi o que eu pedi. Aí, você está usando um método de medida, de espaço, ok? Futuramente aprenderão a usar régua, né, metro, trena, outros instrumentos padronizados, né, de medidas, além de familiarizarem com o conceito do metro, tá? 620 pessoas, já temos 100 pessoas a mais em relação à semana passada, hein? Metros, centímetros, metro linear, metro quadrado, metro cúbico, né? Como eu tenho essa dificuldade, principalmente quando nós estamos no 6º ano, e você tem que passar para o aluno que a medida de uma reta é metro,
A medida de um quadrado, quando eu estou calculando área, vai ser metro ao quadrado. E se eu estou calculando uma profundidade de uma piscina, é ao cúbico, né? Cúbico, né? Ao cubo, que são 3. Então, são essas dificuldades que eu acho que lá, a turminha do primeiro até o quinto, os professores têm esse conceito, têm que ter isso aí na cabeça. Algumas escolas até exigem já no quinto ano, no quarto ano, alguma coisa já falando sobre metro. Então, tem que ter essa noção. Um outro exemplo, rapidamente aqui, quando vocês pedem para os alunos quanto você calça, tá? Já é uma medida, tá legal? É uma coisa que você já... Qual o tamanho da sua camisa, tá legal? PM, G, GG, extra G, o meu no meu caso aqui, G3, G4, assim nós vamos, eu sou meio alto e grandão dos lados também, então tem que ser dessa forma, tá legal? A gente tem que dar essa ideia pro aluno interagir, ok? Falando um pouquinho sobre a PCN, né, da matemática do Brasil, que está em vigor aí desde 1997, né? O objetivo, segundo a PCN de matemática, é que os alunos possam ter a oportunidade de lidar com elementos em situações do cotidiano, né? Espera-se que o aluno utilize elementos de posição como referência para situar-se, movimentar-se. Não é assim? É que nem quando a gente vai engateando, né? Começa primeiro engateando, daqui a pouco já começa a dar os primeiros passos. A matemática é a mesma coisa. Você tem que orientar o aluno que a matemática é essencial. Ela é usada para tudo que vocês possam imaginar. Então, é importante isso, né? E observação do PCN, tá? Só para vocês entenderem, parâmetros curriculares nacionais, tá? Isso que seria o PCN, se alguém ainda ficou na dúvida o que seria, tá? Por que tem então esse PCN? Só para vocês também entenderem. São diretrizes elaboradas pelo governo federal que orientam a educação no Brasil. Obrigatório nas redes públicas e não obrigatórios na rede privada, embora sejam adotados todos esses parâmetros, tá? Lembrando, né, agora a gente está para vir aí, só rapidamente, vocês devem estar sabendo que vai estar implementando já, né, um novo ensino médio, tá? Aí eu vejo muito aluno falando assim, eu vou escapar da matemática, eu vou escapar do português. Não vai, tá? Matemática e português são as duas matérias, duas pilares do nosso estudo. Então, eles escapam de qualquer outra coisa, menos matemática. Matemática não tem jeito. E eu volto a frisar isso aqui, que eu já frisei na semana passada, né? E agora estou frisando de novo aqui para vocês. Ó, só dando um toque, meu placar, 655 alunos, ok? Gente, não tem jeito de fugir. Matemática é a base. Precisa ter essa matemática. Então, eu vou pegar bastante no pé aqui de vocês, vou dar várias ideias, porque eu não quero que vocês, como futuros professores, tenham medo de aplicar a matemática. Pelo contrário, tentem se divertir na matemática. Se você se divertindo, você passa bem para o seu aluno, e o seu aluno entende. Quando eu pego meus alunos, até mesmo de universitários, ou ensino médio, ou ensino fundamental 2, eu observo que o trauma que vem lá de trás. Então, vocês agora têm que não ter esse trauma. Eu quero vocês sempre dispostos a pegar o desafio da matemática e ir para cima. Não ficar, mas eu não gostava naquela época que eu estudava. Sim! Às vezes, dependendo dos professores que você pegou. Eu falo que só tive professor louco. Eu gosto da matemática por causa disso, porque eles incentivavam a gente a trabalhar. E essa é a minha intenção aqui hoje, é incentivar vocês a não ter medo da matemática e enfrentar a matemática. Ok? Bom, a gente vai falar um pouquinho, eu vou só dar uma introdução de geometria, mas eu vou entrar em geometria mesmo, tá? Que é o grande terror da matemática, mais do que fazer conta. Mas vamos lá, vamos a gente estudar aqui para a gente poder entender e ver como não é tão difícil assim, tá? Acerca da forma, né, ou geometria, deseja-se que o aluno seja capaz de estabelecer semelhanças e diferenças entre os objetos, pela observação de suas formas. Gente, espelho de casa, às vezes algum é redondo, é oval, é retangular, é quadrado, tá legal? É fino,
não é assim? É estreito, é alto, janela. Olha quanta coisa, você pode trabalhar a janela um retângulo, tá legal? Tela do seu computador, você pode dar essa ideia. As carteiras, olha quanta coisa você pode associar com o aluno em relação à forma geométrica. Não é estudar como vai calcular isso aí, a gente deixa mais pra frente. Mas ir já incentivando os alunos. Então eu vou mostrar também bastante coisa aqui para vocês, tá? Nas aulas sobre espaço e forma, devemos proporcionar diferentes situações que levem o aluno a realizar observações e chegar a conclusões associadas ao que observa no cotidiano. Então você vai dar a ideia de uma forma, de um desenho, e pedir para ele associar na sua casa, aonde você encontra essa forma, tá? E aí você começa a estimular o aluno a trabalhar a geometria. Ah, o meu guarda-roupa, olha, ele tem 6 portas, legal. Cada porta é um retângulo, ele pode ser comprido. Ah, não, o meu só tem 4, mas a porta é bem larga. Você começa a trabalhar isso com o aluno, tá? Não se trata de uma forma absoluta, né, de decorar conceitos. Não esquece isso, vocês têm que fazer os alunos entenderem. Como eu estou aqui fazendo para vocês. Não adianta ficar decorando, eu quero que vocês entendam o conceito, tá? Meu placar é 684. Legal, legal. Saber de memória o nome dos sólidos geométricos ou das formas planificadas, né? Que nem um exemplo que eu gosto muito de trabalhar, que a gente vai também falar um pouquinho, mas já antecipando. Quando você vai falar sobre polígonos, né? Então você fala lá os mais fáceis, né? Quadrado, 4 lados, triângulo, 3 lados. Quando chega no pentágono, o aluno tem aquela ideia de ser tipo aquela, né? Como se fosse uma estrela, ou quando a gente vê lá nos filmes e a gente vê nos telejornais, o pentágono e tal. Gente, são 5 lados. Não importa o desenho, como vai ser feito. Não tem que memorizar só aquele pentágono. Você pode fazer do jeito que você quiser, desde que tenha 5 lados, 5 pontos, ok? É que a gente tem aquele desenho para facilitar a imagem para o aluno decorar. Não, ele tem que entender, pentágono tem 5. E assim por diante, heptágono, né, que tem 7, octógono, que tem 8, e assim a gente vai indo, tá legal? As crianças devem ser incentivadas a se expor da forma gráfica, oral, trazendo e mostrando materiais e diversas infinidades, tá? Olha aqui, olha lá, eu já vou dar logo de cara um exemplo aqui, né? Criança observa a forma e associa o universo. Então, quantas vezes a gente não vê, quem aí, né? Não sei se é todos, quem tem filhos, quem que já não jogou futebol, né? De botão que a gente fala, ou até mesmo quando vê uma imagem do campo que está aqui, olha lá, isso é um retângulo. Então você começa a associar isso para o aluno, tá? Para a criança já entendendo, ó, o campo de futebol, ele é um retângulo. Ele tem uma base, um comprimento e ele tem uma altura, uma largura. Tudo bem? Aí sim, então, vai entrar agora na geometria. Eu já coloquei já logo essa figura aqui, que rapidamente eu olhando aqui, eu já identifico que eu tenho um triângulo, uma circunferência, um retângulo, um trapézio. Olha quanta coisa já dá para fazer. A base fica nesses 4 aqui, pelo menos, tá? Uma figura simples, sim, mas é justamente já para mostrar o que nós iremos trabalhar. Para quem, volta a dizer, para quem às vezes acompanha a apostila, nós estamos aqui falando mais ou menos na página 39, tá? Eu sempre vou dando tópicos para vocês irem acompanhando, não ficar perdido e tudo mais, tá? Ó, mais 10 a gente chega a 700 alunos, hein? Já tem 690. Geometria e medidas, né? Então, olha lá, geometria é o estudo das propriedades dos objetos, das transformações, as quais podem ser submetidas, como alteração de posição, alteração de tamanho, deformação, tá? Podemos mesmo dizer que o mundo em que vivemos é geométrico, correto? Talvez seja por isso que a geometria foi o primeiro corpo de conhecimento a se organizar historicamente em um sistema ordenado e coerente de ideias a respeito do mundo, né? Então,
Vamos lá, né? Voltando lá para trás, lá, já pensou? Para eles eram tudo novidade. Quem que não sabe da história, né? Da roda, né? Que era quadrado e dava aquele tranco, né? E depois veio a circunferência, que ficou mais fácil de rodar e tudo mais. E diversas outras ideias, tá, gente? O método criado para isso é dedutivo, serviu depois de modelo para todas as demais ciências ao longo da história. Que vocês vão ver aqui que eu vou mostrar imagens que vocês vão falar, nossa, eu nem tinha parado para pensar que tinha isso, tá? Então, isso que eu quero que vocês entendam, é quando for mostrar geometria para o aluno, é mostrar sempre se divertindo, olha, tem essa forma, tem esse jeito, tá legal? E não é chegar e falar assim, ó, nossa, geometria vai dar uma dor de cabeça aqui. De fato, dá dor de cabeça. Mas deixa para dar dor de cabeça lá para frente. Agora você tem que ganhar o aluno. O aluno tem que chegar para o professor do ensino fundamental 2 sem medo da matemática, sem medo da geometria, tá? Continuando aí. Criança, né, e espaço. Desde o seu nascimento, as ações das crianças, ao explorar o espaço e conhecê-lo, revelam uma geometria espontânea. Isso é, independente dos ensinamentos escolares, mas é influenciada pelo meio social, pela riqueza das experiências da criança, né? E por isso que a criança é um ser inquieto, né? Que se movimenta sem descanso por todos os lados, manipulando e explorando atividades, né? Ativamente os seus objetos, o que o rodeiam, primeiro pelos sentidos, mais tarde pela razão. Quem tem criança pequena, né? Opa, 706 alunos. Olha, eu estou dando placar aqui para vocês verem como é que está indo. A criança, principalmente quando ela está descobrindo as coisas, né? Vocês já não devem ter visto, às vezes a criança pega e joga uma coisa no chão. Ela primeiro está testando você, segundo ela está testando som, barulho, né? Quantas você vai falar assim, louco, professor, eles estão contando quantas vezes vai ficar girando alguma coisa? Não, mas ele observa. Tá? E hoje em dia a nossa criançada, né, pega um simples, vocês vão mostrar na minha tela, porque como eu estou com tela, deixa eu ver se vai mostrar assim, peraí. Olha lá. Aí vem dedinho para cá, vem dedinho para lá, e eles são rápidos, né? Então eu fico pensando, na minha época eu tinha isso, né? A gente tinha que aprender as coisas meio que e hoje a tecnologia veio para ajudar. Então, elas são inquietas nesse sentido, elas estão descobrindo, né, os movimentos, as formas, né? Então tem coisas que nem assim, quando você dá bloquinho para a criança montar, aonde ele vai encaixando, ele está fazendo um teste, ele está olhando as cores, esse aqui encaixa. Não tem aqueles brinquedos que você coloca lá triângulo, retângulo, circunferência. Esse é o jeito já da criança já ir entendendo a forma geométrica. Ela sabe que se ela pegar um triângulo, ela não consegue colocar na circunferência. Se ela pegar uma circunferência, passa. Em alguns brinquedos o quadrado, passa, mas você vê que forçou. Ela vai olhar e falar, não. Se você tentar colocar errado, a criança tira da sua mão. Ela vai falar, não, é essa aqui que vai ter, é o quadrado. Então ela já começa a ter essa visão, tá? A geometria está presente na nossa vida bastante, né, gente? A geometria está presente em várias áreas da atividade humana, como engenheiro, arquiteto, decorador de ambientes, paisagistas, dos operários de construção civil, os artistas plásticos, dos coreógrafos, da organização do tráfico de uma cidade, né, da costureira, do estilista de moda, do piloto de avião, do comandante de um navio, até mesmo do menino que dobra e recorta papéis ou madeira para fazer um brinquedo. Então, ela é... E outra coisa, né, que é o mais legal que eu vou começar a mostrar para vocês aqui, que vocês vão ver. Está presente na natureza, gente. Então, olha, o meu placar subiu de novo, 724. Para vocês verem que a geometria não se baseia só em retângulo, triângulo, quadrado, é em tudo que vocês possam imaginar. Lógico que essas são as formas mais primitivas e mais fáceis da gente poder visualizar, ok? Mas só para vocês entenderem, né, sobre isso. Tanto que eu falo assim, lembra que na aula passada eu terminei com uma frase de Maupassant, né? E ele fala que é o seguinte,
O seu nome, Júlio César de Mello de Souza, foi um professor educador, pedagogo, matemático, escritor e modernista brasileiro. Foi um dos maiores divulgadores da matemática do Brasil de uma forma fácil de entender, tá? Então eu costumo e até indico a vocês começarem a dar uma olhada no livro de Malpatarã. Tá? Ele tenta de um jeito mais fácil poder explicar a geometria, tá? Olha que legal que eu quis mostrar para vocês aqui. Olha esse slide que eu pus. Olha as formas que a natureza nos proporciona, tá? Eu acho um dos mais que a gente conhece, né? Quando a gente olha lá o pavão ali embaixo, a colmeia ali, né? Onde tem o mel, o favo, né? O próprio girassol, tá? As folhas, o caracol que está ali, a própria foto do universo, a foto que é tirada lá de cima quando se tem uma tempestade, né, que faz um rodamuinho. Olha só para você ver como as formas geométricas estão na natureza, tá? Então é questão da gente olhar. Quem também tiver uma oportunidade de ver, olha aquele, se não me engano, é o Paco Donos no País da Maravilha, da matemática, é uma coisa assim, se não me engano, agora me fugiu o nome certinho, mas eu acho que é o Donald no País da Matemática. É um filme antigo, gente, é antigo mesmo, mas ali ele relata muita coisa sobre isso. Eu acho que vale a pena até mesmo vocês passarem uma hora que vocês tiverem a oportunidade de passar isso para os seus alunos, tá? O papel da escola com o ensino da geometria, né? Agora né? Então, o que eu falo em relação a isso? Tá? Para muitos professores, o ensino da geometria, né, no ensino fundamental, é associado... só um minutinho só para mim ver uma coisa aqui. Acho que a coordenadora mandou alguma coisa. Peraí. Ah, não. Desculpa. Não. É outra coisa aqui. É associado apenas a trabalhos, a nomear figuras simples, né, como quadrado, triângulo. Foi aquilo que eu falei para vocês. Isso não esgota o conteúdo geométrico necessário, tá? O aluno só passar assim, você só tem que saber isso aqui, quadrado, triângulo, retângulo, circunferência. Pronto, círculo. Não, gente, vocês têm que trabalhar a imaginação do aluno para que ele possa entender que a geometria também está em outros lugares. Não só isso, não só passar um trabalhinho. Tem que trabalhar, tem que fazer o aluno perceber, entender. Lembra que eu falei para vocês? Não é decorar, é entender. Então, lá, são precisos vários anos de desenvolvimento com a criança para que se possa construir o espaço perceptual com a participação fundamental da maturação orgânica e psicológica, né? Por outro lado, a construção do espaço conceitual ou lógico é devida em grande parte da aprendizagem ao desenvolvimento de relações, perspectivas e do raciocínio lógico. Quando eu falei para vocês daquele brinquedo, que às vezes tem várias formas, né? Casa, tartaruga, até aqueles caminhãozinhos de areia, né? Que faz assim. Aí você coloca lá aquelas figuras, tá? Ali ele já começa a ter um raciocínio lógico. Ele já vê qual é o mais fácil, qual que não vai. Às vezes ele quer forçar alguma outra peça que não entra, tá legal? Mas ele está ali trabalhando. E eu acho que isso que é interessante para vocês também. Mas na escola, aí agora eu vou falar, usem a criatividade, tá? Para vocês terem essa noção, né? Uma das coisas que vocês podem também, só dando uma ideia assim, aí fica a critério dos professores, quando você tem uma capa higiênica, tem aquele rolinho, papel toalha, dá para você trabalhar com bastante coisa.
daquilo lá. Dá para você desmontar e mostrar para o aluno, né, que olha, era um retângulo, mas o jeito que foi dobrado, tá? Então aí fica a critério de vocês. Aí nesse ponto eu vou deixar a escolha, tá? Lembrete, a manipulação de objetos concretos não conduz necessariamente à formação de conceitos. Os objetivos concretos devem permear todo o processo de aprendizagem, mas só se prestam à análise geométrica quando mediados pelos conceitos e construção. Então, o aluno, que nem assim, olha lá, né, quando a gente está mostrando aqui nessa figura, que vocês podem ver que eu tenho uma esfera, eu tenho um triângulo, mas ele pode ser considerado ali como um triângulo, né? Até mesmo ali o retângulo, que é a caixinha de apontador, que vocês podem dar uma ideia, o cone. Então, você começa a trabalhar com o aluno essas figuras, mostrando conceitos, aonde ele pode achar isso, ok? Tem que sempre estimular o aluno, não pode deixar, tá? Vocês têm que tentar fazer trabalhos lúdicos, que eu acho muito importante para isso. Eu mesmo falo até hoje, eu sei que tem uma sequência, né? O cubo mágico, para eles é muito pequenos ainda, beleza, mas eu falo assim, tem criança aí que já entendeu a sequência e faz, muda as cores num piscar de olho. Eu falo para vocês que até hoje eu tenho dificuldade, que eu preciso entender. Se eu entender a lógica, eu faço. Como eu não me preocupei em entender a lógica, então eu falo, eu não sei virar. Eu vou ficar quebrando a cabeça, vira para um lado, vira para o outro, e não funciona. Mas, vocês têm que ter essa visão de professores que os alunos não podem ficar só naqueles objetos. Tem que dar ideias para eles, tá? Eles também têm que ter aquela sensação de que o conhecimento seja só, né, não seja só intuitivo, ele tem que entender, ele tem que saber o que ele vai fazer, tá legal? Quando você fala assim, desenha para mim uma circunferência, ele não vai fazer um triângulo, ele já tem a noção, né? Legal, essa circunferência, onde eu posso achar ela mais? Então, um rápido exemplo, né? Fazer um rostinho de um boneco ou de uma boneca, as rodas de um carro, ok? Eu quero que vocês estimulem o aluno de vocês para isso, ok? O ensino da geometria para as crianças, né? Então, olha lá, deve-se priorizar a exploração conceitual e lógica de fenômenos relativos. Quais são esses fenômenos relativos? A forma dos objetos, distinção, reconhecimento e representação, né? Então você precisa ter essa ideia com os alunos, correto? As relações posicionais dos objetos entre si, das suas partes, nesse caso tem que encaixar, então vamos lá, retângulo com retângulo, mas dá para colocar um triângulo, tá legal, mas dá para fazer alguma outra coisa aqui, sabe? É você estimular, mas então triângulo com triângulo, é você ir fazendo o aluno entender. Às vezes sai algumas coisas muito loucas que eles fazem na imaginação deles, e aí você vai orientando, vai acertando qual é o posicionamento certo e tudo mais, tá? As relações métricas dos objetos, lógico, né? Que a gente vai ter isso aí. Não adianta eu ter um retângulo desse tamanho e um pequenininho aqui, eu tentar pôr o grandão dentro do pequenininho. Então, já começa. E a criança de hoje em dia já tem essa visão a flor, assim. Ele já olha e fala, esse não encaixa, não, vem cá, pega o outro, ok? As prioridades das transformações, né, aplicadas aos objetos, isso também é muito importante a gente relatar, ok? Principalmente quando você trabalha com massinha, né? E você faz, aqui é um quadrado, daqui a pouco você amassa tudo, já virou uma esfera. Já começa de novo, vamos fazer o outro, vamos fazer um arco. E assim começa você a ter as figuras na mão de vocês, ok? Quem é que já não ouviu falar do Tangram? Um bom exemplo disso é o trabalho didático que pode se fazer com o Tangram, um antigo jogo chinês que com 7 peças geométricas admite a montagem de grandes números de figuras, né? As pessoas são sempre um quadrado, um paralelograma, 5 triângulos retângulos, né?
Essas peças têm relações de tamanho entre elas, de tal forma que dois triângulos podem formar um quadrado justaposição, isto é, se colocados lado a lado, sem superposição, tá? E é verdade, né? Isso aí até agora já envolve um pouquinho, já vou até lá mais além, quando estuda Pitágoras, né? Pitágoras justamente, em vez de fazer aquele retângulo, aquele quadrado, passa-se a hipotenusa, né? Para quem vai falar, meu Deus do céu, que terror! Não, é esse terror que eu não quero que vocês lembrem para os seus alunos, ok? É pegando a base desde aqui para justamente quando chegar lá, não ter esse medo, ok? Esses mesmos dois triângulos, que eu já falei, essas 5 peças menores podem todas juntas formar 2 triângulos grandes do jogo. E é fácil concluir que existem várias relações de formas e tamanhos entre as peças, né? Que permite ao professor trabalhar com os alunos situações que vão desde a posição das peças até o conceito de fração, mediante a comparação de tamanhos de peça, ok? Então tá vendo como é que uma teoria, ou melhor, um conceito de matemática vai se ligando um ao outro? Vocês já começaram a perceber isso? Então, é fundamental isso daí. Tá legal? Aí tá o Tangram, olha aí alguns exemplos, né, de algumas figuras que podem ser feitas, né? Então, daqui eu já bati o olho rapidamente ali. Um pato, uma casa, uma galinha, um avião, né, um gatinho. Eu acho ali, se não me engano, é um coelho. Entendeu? Tem lá o cachorro, até eu já gostei que lembrou da minha caminha esse cachorrinho que eu tinha, que quando faleceu. Entendeu? Vocês aí podem ter várias ideias. Olha como é que pode, né? Um joguinho tão simples com essas figuras, né? E aí a gente consegue ter. Então, isso. Isso faz o aluno ter aquele estímulo de querer aprender, de querer trabalhar com aquela figura, ok? Tá vendo? Tem até coelho que eu acabei de ver ali também, né? Então, vocês têm uma vasta formação desse jogo, que eu acho muito importante. Aqueles que puderem usar isso aí, usem. Puderem não, usem, tá? Que vocês tenham essa ideia. Ah, professor, mas eu nem lembro isso aí. Na minha época não tinha. Então, agora tem, tá? Tem dúvidas de como trabalhar? Gente, nós temos a melhor ferramenta que está aí, a internet. Olha no YouTube, olha profissionais que sabem da matemática, que sabem trabalhar, que têm ideias. Eu acho importante, é válido a gente fazer essa pesquisa, né? Continuando então aqui. Você pode facilmente recortar lá um jogo de Tangram a partir de um quadrado de cartolina. Aí vocês podem fazer coloridos, tá? Cortando a diagonal, obtendo-se dois triângulos retângulos. Um dos triângulos você corta ao meio, né? Obtendo 2 triângulos. Reserve essas 2 peças. Olha, estou dando a dica de como falar. Então é legal que vocês aí tem, quem está gravando minha aula, quem está batendo foto, a ideia aí de vocês criarem um Tangram colorido, tá?
O outro triângulo grande você corta em 5 partes, conforme o esquema abaixo. Assim você junta 7 peças do jogo, um quadrado, um paralelogramo, 5 triângulos e 3 tamanhos, né? De 3 tamanhos os 5 triângulos. Então, não é difícil de montar, é fácil, façam colorido. É uma ideia que eu dou para vocês brincarem. Eu falo o seguinte, vocês vão ver, eu sempre falo aqui que a matemática a gente tem que brincar com ela, né? Principalmente nessa idade das crianças. E não impor que ela tem que aprender, né? Que nem eu sempre falo assim, eu pego muito no pé que eu acho que tabuada não tem que se decorar, mas tabuada tem que se entender. Então, alguns alunos que eu vejo que têm essa dificuldade, e eu falo para eles, vamos fazer um desafio? Você, sei lá, escolhe um dia da semana, e aí, sei lá, vamos ver, o aluno escolheu sexta-feira. Toda sexta-feira você vai pegar um caderno, lá velho, seu lá, e você vai escrever 5 vezes. Só 5, tá, gente? Tabuada do 1 ao 10. Professor, pode ir olhando? Pode, à vontade. Quando eu estiver na quarta, mas tem que fazer 5 vezes. Assim que eu falo para eles, vocês não podem tapear eu, porque eu já sei, eu quero que vocês entendam. Então eles falam assim, professor, mas isso é um método repetitivo. Sim, é um método. Repetitivo, tá? Mas não para ele decorar, e sim para ele entender. Quando ele começar a perceber que 2 vezes 9 é a mesma coisa que 9 vezes 2, ele já começa a ir mais rápido. Que a tabuada do 5 só vai de 5 em 5, e assim por diante, 6 e 6. Eles começam a gravar, primeira semana. Depois não mexe mais. Sexta-feira que vem, eu falo para eles, tem que fazer 4, durante o mês, 4 vezes. Gente, isso ajuda 80% dos alunos, aqueles que estão afim, tá? Porque a gente sabe também que tem aluno que finge que vai fazer e não faz, né? É isso que eu fico preocupado com eles. Eu falei, vocês estão tapeando vocês, não sou eu. É assim que eu falo para eles. Mas ajuda bastante. Então, eu vejo quando vai fazer alguma continha, às vezes o aluno faz lá, eu sei lá, um exemplo, né? 7 vezes 6, né? Então, logo de cabeça, eu tenho essa mania, assim que eu falo para os alunos, 7 vezes 7 é 49. Então, eu tenho que tirar 7, então eu sei que vai ser 42. Mas tem aluno que vai lá e começa 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7. Tá errado? Não, tá certo. Mas não fica mais fácil se ele já entendeu que 7 vezes 7 é 49, então tira 7, 42, não é mais rápido? Isso vale até para vocês também, tá? Se alguém ainda tem dificuldade de matemática, na tabuada, façam esse teste. Sejam vocês, vou fazer 4 semanas, fazer tabuada do 1 ao 10, 5 vezes. Depois vocês me mandam um relato aqui no chat para ver se não deu certo, se vocês não ficam mais espertos com a tabuada. Ok? Bom, dimensões, né? Então nós estávamos falando até agora de quadrado, retângulo, triângulo, e aí agora a gente começa a trabalhar um pouquinho com as dimensões, né? Então, onde eu vou trabalhar já com as figuras que a gente fala que é 3D, né? A 2D é aquela que é simplesmente sólida, você só vê só, tem uma visão dela. Já as dimensões eu já começo a ver, já o triângulo já vai virar uma pirâmide, né? Um paralelepípedo, ao invés de ser agora uma circunferência, já vai virar já um cilindro, um quadrado já vai virar um cubo. Então olha como é que vocês já começam a ter as dimensões, ok? Então, lá, quais são os critérios, né, que a dimensão tem? Geométrico. O mais comum é para a classificação de objetos e está baseado no conceito de dimensão. Volto a dizer, não sei se vai mostrar aqui, como eu estou com essa tela, acho que não vai mostrar. Mas em todo caso, aqui, eu estou com uma garrafinha d'água na mão, tá? É isso que eu quero que vocês entendam aqui.
Essa garrafinha, lógico, ela tem as ondulações dela, mas não deixa de ser uma circunferência, correto? Porque embaixo eu tenho a circunferência, depois ela se tornou um cilindro, correto? Considerando o objeto como uma linha, podemos verificar que ao cortá-la em duas partes, o corte utiliza só um ponto, né? Assim, todo objeto que tem como seção um ponto é unidimensional, é chamado de curva ou caminho, tá? Para quem está ainda assim, nossa, né? Eu fiquei meio perdido. Dê uma olhada na sua apostila na página 42, que vai ter mais explicação sobre isso também, ok? Continuando aqui, uma folha de papel de sulfite, por exemplo, se for dividida em dois pedaços, o corte será feito sobre uma curva ou um caminho, né? Você vai medir as pontas para poder... Os objetos cujo corte é uma curva ou caminho são bidimensionais, né? Então, estou usando duas dimensões. Um objeto bidimensional é chamado de superfície. Por quê? Na hora que eu cortei a folha, eu só vou conseguir ver só um lado. Concorda? Eu fiz duas figuras. Eu não estou vendo, por isso eu falei que era 3D e 2D, tá? Para quem ficar. O bidimensional é nesse sentido que eu estou querendo que vocês entendam. Se uma bola de isopor for cortada em duas partes, o corte será uma seção bidimensional, né? E não é verdade? Porque vai cortar no meio, mas ela continua com a circunferência aqui e a outra meia circunferência, né? Que a gente dividiu, unindo elas, aí se torna uma circunferência. Objeto cujo corte é bidimensional com uma bola são chamados de tridimensionais. Correto? Então, professor, achei difícil a bola. Pega a laranja. Corta a laranja no meio. Então, você vai ter duas partes, concorda? Se você unir ela de novo... Todo objeto que for tridimensional é um sólido. Isso é fato, né? Então, se eu cortar aqui a minha garrafinha d'água, se eu cortasse o meu celular, eu sei que vai ser um sólido, porque ele não deixa de ser um retângulo. E esse retângulo eu tenho base, altura, largura, né? Só para vocês terem essa noção, ok? Volume, sólidos geométricos, né? E aí já começa a entrar, olha lá os desenhos lá que eu falei para vocês, eu tenho as pirâmides, eu tenho um desenho hexagonal, eu tenho a esfera, eu tenho a metade de uma esfera, eu tenho um cubo. Vocês começam a observar o seguinte, volume, né? E aí agora que é uma coisa muito legal de se estudar, porque cada objeto tem o seu volume, tá bom? Professor, mas se eu tenho um menor, maior, não importa, aquele menor tem um volume, aquele maior tem um volume, um do meio tem um volume, e assim vai, ok? Materiais para o desenvolvimento de noções geométricas, tá? Então, lá, tem vários exemplos aqui, né? Rolhas, borrachas de várias formas. Opa, isso é uma coisa muito legal, né? Vocês podem brincar muito com isso, os alunos. Então, tem diversas formas de borracha, objetos de isopor, massa de modelar, barras de sabão, pedaços de linhas de várias cores, fio de cobre recoberto e coloridos, barbantes, dobraduras de plástico, né? Pratinhos de papelão, então, sólidos geométricos de madeiras, bolinhas de ping-pong, bolinha de gude, poliedros de cartolina, isso é muito legal para fazer o aluno, né? Só tomando cuidado, pelo amor de Deus, com a tesoura, né? Legumes, tá? Vocês vão falar, nossa, legumes, sim, a maçã, a pera, vou dar um exemplo, a manga, a própria melancia, o melão, tá legal? O kiwi, que é mais um pouquinho oval, mas é o mesmo sentido, tá? Lâminas de alumínios, molas, fios flexíveis, moeda é muito legal também mostrar, anéis, né? Figuras geométricas planas que podem ser acopladas com plásticos para
montar sólidos. É o famoso, né, aqueles joguinhos de você encaixar uma na outra, ok? Olha quanto de materiais vocês podem trabalhar com a geometria, tá? É muito, gente. É um universo que você tem, se vocês procurarem, vocês têm bastante coisa para trabalhar mesmo, tá? Procedimentos em sala de aula, né? Então vamos dar algumas ideias aqui. Inicialmente, o professor deve pedir aos alunos para que separe os objetos em grupos usando critérios semelhantes, tá? Essa semelhança, assim, vamos supor, olha, eu quero que separe todos os triângulos azuis. Então você pede para separar todos os quadrados. Mas professor, você pediu para separar os quadrados vermelhos, mas eu tenho quadrados amarelos. Separa também. Se você falar alguma coisa assim, separe todos os quadrados, vai então todas as cores. Aí vai depender do jeito que você quer conduzir, tá? Se você quer que seja da mesma cor, só separadamente, separa só quadrado azul, só quadrado vermelho, só quadrado amarelo. Beleza. Não, separem os quadrados. Aí pode pôr todas as cores. Tá legal? Isso é uma questão de vocês verem, tá? São classificados espontâneas que deverão ser exploradas pelo professor com o objetivo de verificar quais os critérios que inspirarão tais classificações, tá? É o que eu acabei de falar. Esses critérios são geométricos, né? O professor deve pedir para que os alunos verbalizem e expliquem tais separações, observando a linguagem geométrica espontânea da criança. Eu sou um professor que eu gosto muito de comentar isso com os professores e acho que se vocês seguirem também nessa linha, eu acho que vocês vão se dar muito bem. Quando seja, não importa agora, nós estamos falando de geometria, mas quando você pede para separar o quadrado, a primeira pergunta vai ser essa do aluno. Mas, professor, eu tenho outras cores. O que eu faço? Entendeu? E aí, sim, é o que você vai falar para ele. Eu não pedi para separar os quadrados? Sim. Então, independente de qual. Não, mas por que você quer separar? Ah, professor, porque para mim, aqui o quadrado vermelho vai para um lado, o quadrado, porque tem alunos que gostam de separar tudo bonitinho. Ok? A explicação do aluno vale muito mais do que qualquer resultado. Quer dizer, já tem o resultado, né? Porque eu sempre falo assim, tá? Em geometria, em contas básicas, em contas difíceis. Por que você chegou nesse resultado? Me explica. Se o aluno consegue explicar para você, ele entendeu o conteúdo. Se ele ficar, alguém assoprou a resposta. Então, até mesmo nas minhas provas que eu faço com eles, de alternativas, eu falo assim, faça a conta do lado. Professor, mas se errar a alternativa, está errado. Concordo. Matemática não tem essa de meio certo. Ou é certo ou é errado. Só que é o seguinte, valorizem o raciocínio do aluno. É essa aí que está a grande charada na matemática. Errou, mas mostra para ele. Ó, você errou aqui. Por isso que eu peço, quando eu tenho de alternativa, eu falo, num teste, num vestibular, aí é outros 500. Eles não querem saber a conta, eles querem saber o resultado. Para mim, como professor, lá numa prova, eu falo, me mostra como você chegou. Mesmo que ele faça errado, dependendo do que ele errou, você pode dar uma consideração, porque ele tentou fazer. Eu acho que é aí que você ganha um aluno, é aí que ele fala, nossa, que nem eu falo assim, eu gosto muito, o jeito de falar é gostar, mas eu tiro muito ponto dos meus alunos quando esquece unidade de medida. Esquece o metro, esquece o centímetro, o quilômetro. Eu tiro às vezes lá 0. Zero vírgula 25. Pô, professor, mas eu fiz toda a conta. Fez. Mas não tinha que dar a resposta, vamos falar em metros. Por que você só colocou 36? Pode ser 36 quilômetros, 36 braços, 36 diâmetros. Então, eu tiro esse. Aí o que acontece? Vocês pensam que o aluno fica bravo? Pelo contrário. Sabe o que eles falam para mim? Na próxima eu não vou esquecer essa unidade de medida.
Agora, tem professor que chega lá na hora e fala assim, 36, e dá 0, errou. Ah, porque não colocou... Não, mostre para o aluno, incentive o aluno a entender, tá legal? E não só simplesmente dar um... tá errado. Mostra, qual foi, por que você fez desse jeito? Qual foi o seu raciocínio? Tá legal? E é a mesma coisa na figura geométrica. Por que você quer separar? Não, porque fica mais organizado, professor. Fechou. Beleza, entendeu? Me deu uma explicação, tá legal? Aos poucos o professor vai escolhendo certos grupos de objetos que permitem a exploração de instituições geométricas propriamente ditas, tá? Só lembrando aqui, hoje nós chegamos a 730 alunos. Agora está em média em 682, 695, mas chegou a estar com 730 alunos, tá? Parabéns a todos aí, aqueles que estão continuando aqui com a gente numa boa, né? Vamos lá. Procedimento continuando, né? O professor deve escolher os objetos, né, de dimensões diferentes e com a ajuda de uma faca ou tesouro, trabalhar com os alunos. Eu até prefiro mais a tesoura, tá? Mas às vezes, a faca no sentido, eu quis dizer, acho que é o estilete, tá? Fica melhor colocar assim, tá? Porque, nossa senhora, isso aí tem que tomar cuidado, né? Com os alunos, conceitos de corte, como recurso de classificação. Lembrando que pode cortar até com linha, né, gente? Quando você dobra uma folha de sulfite, você puxa a linha, você acaba cortando. Então é interessante vocês mostrarem isso também, tá? A seguir, o professor pode iniciar com os alunos, né, o estímulo às representações dos diversos objetos estudados. Então, uma argola, uma moeda, uma bola de gude, aí fica a critério de cada professor, tá? Mas lembre-se de vocês terem essa ideia, né, de vocês estarem estimulando, propondo isso para o aluno, tá? Propor que os alunos desenhem esse objeto de modo que os alunos os reconheçam nas suas diferenças, apenas observando o desenho, tá? Então, às vezes você pede para fazer uma circunferência, aí o outro faz parece um oval, aí você pode chegar e falar assim, olha, não está um pouco torto esse desenho, vamos associar, mas na cabeça da criança ali, ele está associando aquele desenho. Para ele tá perfeito. Lógico que a gente vai olhar e vai começar a dar detalhes. Olha, tem uma coisa que eu pego muito no pé da criançada, quando eu estou aula de geometria, eu falo para eles, eu não quero reta feita à mão. Então aqueles que fizerem com a reta à mão, eu não vou dar o carimbo que fez tudo certo. Então eles correm lá, pega a régua e faz tudo certinho, faz legalzinho. Por quê? Eu falo, gente, geometria é para ser usado com régua, tá? Para quem usa esquadro, para quem precisa fazer o aluno ter o capricho, não fazer um quadrado simples e qualquer. Ele precisa entender, fazer bonitinho e tudo mais, tá? Ah, professor, mas eu estou lá no segundo aninho, você acha que vai usar régua? Não, aí já é uma outra. Lembra que a gente já falou na semana passada? A gente vai aumentando gradativamente, ok? Mas sempre estimulando o aluno. Então você vai ter que ligar o pontinho, fazer com calma, entendeu? Para eles poderem entender, não fazer qualquer jeito assim, tá legal? Acho muito importante, é muito válido essa interação do professor com o aluno. Então aí, né, todo mundo conhece as figuras planas, concorda? Círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Por que elas são planas? Porque eu só consigo visualizar essa imagem. Quando elas não são planas, então o que elas vão? Vai ser a famosa 3D que eu falei para vocês. Então, o quadrado vai virar um cubo, o retângulo vai virar um paralelepípedo.
A circunferência vai virar uma esfera, o triângulo vai virar uma pirâmide, né? Então, olha como é que vocês começam a ter a noção. Então, a figura plana, para todos aí, lembrando que ela é sólida. Eu estou olhando só aquela figura, só aquela imagem, tá legal? Lógico que daqui a gente pode trabalhar muita coisa, né? A gente pode falar quantos vértices tem. Vértices, só para quem não lembra, são os pontos. Quantas retas eu tenho. No caso, tem uma face, correto? Então, é isso que eu quero que vocês comecem a assimilar com os alunos de vocês. Numa simples imagem. Aqui a gente já começa a trabalhar. Olha, a circunferência tem ponto? Não tem, porque ela é inteiriça. Quantos pontos eu tenho no quadrado e no retângulo? E aí você já começa a fazer o aluno já contar, pensar. Quantos lados eu tenho, ou melhor, quantos pontos eu tenho no triângulo, entendeu? E aí você vai estimulando o aluno justamente a interpretar as formas geométricas, os desenhos geométricos, ok? Identificação de figuras, né? Além de definir as dimensões